Olá, eu sou a Cleo e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vou fazer bolo da Páscoa, que é muito parecido com o bolo rei e igualmente saboroso. É bem fácil de fazer, basta colocar os ingredientes diretamente na batedeira. Começo adicionando a farinha de trigo, meio quilo é suficiente. 4 colheres de sopa de açúcar. Como tenho leite em pó em casa, usarei 3 colheres, que pode ser substituído por amido de milho. Vou usar o leite em pó, que deixará esse bolo ainda mais gostoso. Misturo já esses ingredientes secos e deixo uma cova bem no meio. Coloco 3 gemas de ovos e 3 colheres de manteiga ou margarina. Lembrando que todos os ingredientes devem estar em temperatura ambiente para agilizar a fermentação. Uma pitada de sal e um pouco de essência. Usei essência de baunilha, mas pode ser substituída por outra essência que você tiver em casa, de panetone, por exemplo, ou raspinhas de laranja e limão. Por fim, acrescento uma saqueta de fermento seco para pão. Mistura o leite que está morninho e adiciono já na batedeira. Coloquei o gancho da máquina, que é usado para esse tipo de massa mais pesada. Ligo a máquina levemente e vou aumentando a velocidade. Se você não tiver máquina, pode sovar a massa com as mãos. Você vai sentir o cheirinho maravilhoso da essência enquanto prepara a massa. Enquanto isso, untamos uma forma com óleo vegetal. A minha forma mede 27 centímetros de diâmetro por 11 centímetros de altura. A massa ficou com uma textura bem macia e levemente elástica. Acrescente agora todos os recheios que podem ser substituídos por outros recheios, a seu gosto. Pode ser frutos secos como nozes, amêndoas, pode ser ameixa, damasco. Neste bolo, usarei 200 gramas de frutas cristalizadas, 100 gramas de uva passa e 200 gramas de pepitas de chocolate. Se você não tiver as pepitas de chocolate, pode cortar uma barra de chocolate em pedacinhos, que vai funcionar também. Amassar tudo com as mãos até envolver completamente todos os ingredientes. Unte as mãos com farinha e divida a massa em 6 bolas iguais e coloque lado a lado na forma que já está untada. O modelo do bolo dependerá da forma que você tem em casa. Pode utilizar qualquer tipo de forma. Cubra com um pano e deixe a massa levedar num cantinho bem quente de sua cozinha. Convém deixar a massa levedar para que seu pão fique bem fofo. Como ainda estamos no inverno em Portugal, uso uma mantinha para ter mais calor. Ligo já o forno a 180 graus e no modo vapor. Aqui é onde coloco a água do vapor. Vou colocando água até dar o sinal. Vou assar o meu bolo da Páscoa no vapor. Você pode usar o forno que tiver em casa sem problemas, que vai dar tudo certo. Depois de 1 hora, olha só como a massa cresceu bastante. O tempo de espera dependerá muito da temperatura do dia e de sua cozinha para atingir esse tamanho. Aguarde mais tempo, se necessário. Leva ao forno para assar.
Repare que o vidro do forno está embaçado devido ao vapor. O bolo cozinhou em apenas 20 minutinhos e olha que lindo ficou. Ainda está morno, vou pincelar uma calda doce. Basta misturar uma colher de doce ou geleia de qualquer fruta com uma colher de água e pincelar por cima do bolo. Agora é só fazer aquele sacrifício, cortar esse bolo gostoso. Olha isso, que maravilha! Massa fofinha e úmida. Façam para a família que vai ser um sucesso. Inscreva-se no canal e acompanhe as nossas receitas. Vou ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia até agora. Fiquem todos com Deus e até a próxima.